Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta. Mais uma aula de ciências. E agora nós vamos dar início ao módulo 7, página 338. Então, se você não pegou a sua apostila, pega um lápis, pega uma borracha e vamos dar início aos estudos, ok? Separação de misturas. Você vai lembrar que na nossa última aula nós falamos sobre substâncias, né? Substância pura e mistura. Mistura quando eu tenho, então, água, que é uma substância, sal, que é uma outra substância. Quando eu coloco os dois juntos, eu formei uma mistura. E aí vem a pergunta, né? Por que separar misturas? Ixi, em muitas situações, olha, laboratório, na indústria, até mesmo na sua casa, é necessário fazer uma separação de algo que você misturou. Talvez você misturou sem querer ou não. Já foi comprado assim, é um produto obtido assim da natureza e você precisa separar. Então, nós vamos aprender algumas técnicas de separação de misturas, tá bom? Por exemplo, olha, aí você tem uma pessoa no garimpo, né? Onde você vai ter o que no garimpo? O ouro misturado com areia. Para fazer essa separação, como que eu vou separar o ouro da areia? Olha o nome do processo: levigação. Como que é feito? Nesse processo, a areia ela é menos densa que o ouro. Ela é arrastada pela corrente da água, né? Enquanto o ouro é mais denso, permanece no fundo da bateia, que é esse objeto aí que ele está com a mão, né? Passando essa água para fazer essa separação. No processo de obtenção do ouro, cada um dos materiais que fazem parte da mistura pode ser chamado de componente. Então, ó, a água, a areia, o ouro são os três componentes dessa mistura. Aí, ó, o conjunto de processos físicos utilizados para separar os componentes de uma mistura, nós chamamos de análise imediata. E aí nós vamos ver alguns processos de separação de misturas e os mais utilizados no dia a dia, né, os mais comuns, nós vamos ver em seguida, tá bom? Repara que são muitos nomes, talvez até alguns nomes estranhos, mas vai com calma que você vai conseguir compreender todos eles, tá? Olha, separação de misturas heterogêneas. Lembra que mistura heterogênea é aquela em que é possível ver os componentes que estão ali, ok? Eu vou ter fases nessa mistura. Então, olha agora a situação. Eu tenho sólidos misturados, ok? Para separar os componentes de misturas heterogêneas de sólidos, são utilizados mais comumente a catação, essa primeira que nós vamos ver. Tem uma outra chamada tamização, atração magnética e dissolução fracionada. Então, repara que para separar sólidos que estão juntos numa mistura heterogênea, nós temos 4 modos principais. Catação. Catação, você já deve estar desconfiado do que é, né? Catação é um processo de separação de misturas heterogêneas, ok? Que consiste na separação manual dos seus diferentes componentes. Esse processo ele é aplicado na separação de resíduos sólidos do lixo, por exemplo, ok? E aí, esse processo é extremamente importante para o meio ambiente. Se você fizer a coleta seletiva e der um destino correto para cada tipo de resíduo, perfeito, certo? Então, olha o exemplo. Em um lixo doméstico, a catação pode ser utilizada para separar os vários itens que o compõem, como as garrafas plásticas, recipientes de vidro, as latas, papel, tudo que você separar e der um destino correto, perfeito. No caso do lixo, o processo de catação deve começar em casa, nas escolas, nos estabelecimentos comerciais, onde os diferentes materiais reciclados são depositados em compartimentos apropriados. E aí, eles são encaminhados para os locais adequados para processar cada um desses lixos. A gente sabe, né, que aqui onde a gente mora, não temos, né, uma coleta de lixo seletiva efetiva.
mas bom seria. E bom se você tiver por perto um local que você possa levar, né? Tem alguns locais que aceitam a doação desses lixos separadinhos. Perfeito, faça isso, você vai ajudar essas pessoas, essas organizações e o meio ambiente também vai agradecer. Mas então, ó, relembrando, catação é um processo manual, tá? Eu estou lá com os sólidos misturados, então manualmente eu vou lá e eu vou separar, olhando mesmo, tá? São bem visível mesmo a composição, essas diferenças, e aí eu vou coletando manualmente, igual a imagem que eles estão mostrando aí, ok? Próximo processo, tamização. Olha, colocaram tamização, mas ela também é chamada de peneiração. Agora você respira, né? Porque agora peneiração você conhece. E essa imagem você compreendeu perfeitamente, certo? Ela é o quê? A separação de sólidos com diferentes tamanhos. E eu vou utilizar um método mecânico. Tem diversos instrumentos, diversos aparelhos, né? As peneiras, nós vamos ter peneiras que essas áreas por onde passam esses grãos, né? Esses grânulos, tem peneiras de diferentes tamanhos, ok? A tamização ou peneiração é um processo aplicado na construção civil, nas indústrias, nos laboratórios, na agricultura, até mesmo na sua casa, né? Nesse processo, a mistura passa pela peneira, ou também é chamada de tamis, por isso tamização. A peneira é constituída de uma tela que apresenta tramas com tamanho de abertura uniforme e pré-estabelecido. Os sólidos que apresentam tamanhos maiores que os das aberturas, claro, ficam presos, né? Ficam ali em cima. E os menores vão caindo e você recolhe na parte de baixo, se interessa para você, ok? Então, tamização, também chamado de peneiração, ok? Separação por atração magnética, isso é legal, né? Alguns metais, e aí você tem o ferro, né? Podem ser separados por um processo chamado atração magnética. E aqui você tem um ímã, nesse caso é um ímã muito grande, que está preso a um guindaste, certo? E ele vai lá no meio de todos esses resíduos e atrai os objetos que são de ferro, de níquel, de cobalto, que estão no meio dessas sucatas, ok? Esse é bem grande, mas de repente você perdeu um parafusinho na sua casa, um parafusinho pequenininho, e você tem um ímã. Olha só, você vai passando ele no chão até atrair e você fez uma separação de outras coisas que pode ter aí onde caiu esse parafusinho, né? De repente cai dentro da sua caixa com alguns itens, sei lá, de jogos, brinquedos. Aí você pega um imãzinho, ao invés de ficar caçando tanto, pega o imãzinho, ele vai atrair prontinho, ok? Então, esse é para atração magnética, ok? Nosso terceiro tipo de separação. E aqui, olha, ainda estamos falando de separação de misturas heterogêneas, em que é possível ver, né, os componentes que foram ali misturadinhos. Aqui nós temos dissolução fracionada. Ele está relacionado à dissolução de parte de uma mistura de dois sólidos. Qual é a minha mistura? Aqui, a minha mistura é açúcar e areia. Trabalho difícil esse, né? Catação não vai dar certo. Como que eu vou fazer a catação do açúcar e da areia? Imagina você com uma pinça pegando grãozinho por grãozinho de areia. Tem grãozinho de areia que é menor, tem grãozinho de areia que é maior, tem grãozinho de areia que é marrom, tem grãozinho que é mais branco. Você confunde com o do açúcar, não vai dar certo. Ah, vou passar numa peneira. Tem grãozinho que é menor, tem grãozinho que é maior, também não vai dar. Poxa vida, como que eu vou separar esse açúcar dessa areia? Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir do que eu já sei. Eu sei, né? E você também sabe disso, que se eu pegar água e misturar aqui, quem vai se dissolver na água? O açúcar. A areia não vai se dissolver. A areia ela vai ficar depositada no fundo. Então, se eu sei que a água vai dissolver o açúcar e a areia vai ficar depositada no fundo desse copo, o que eu faço? Acrescento a água, mexo e depois eu tiro a água. Porque quando eu tirar a água, eu sei que eu estou tirando junto o açúcar. Aí eu fiz uma dissolução
fracionada. Por quê? Porque eu dissolvi um dos materiais, né, um dos componentes que estavam ali, eu dissolvi na água e quando eu retirei a água, pronto, fiz a minha separação, ok? Isso é dissolução fracionada. E agora, eu tenho misturado aqui um sólido e um líquido. Como que eu vou fazer? Decantação. Nesse processo, olha só, você já deve ter feito isso em casa, já viu isso, tá? É um método bem comum nosso. Nesse processo, a mistura de líquido e sólido não dissolvido é deixada em repouso. Se o sólido apresentar densidade maior do que o líquido, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar depositado no fundo. E aí eu vou conseguir separar. A decantação é usada, como nesse exemplo, para obter o polvilho da mandioca. A mandioca é ralada e misturada com água para separar o polvilho. Em seguida, olha, essa mistura é peneirada para separar as partes mais grossas e mais fibrosas. A parte líquida é deixada em repouso para que o polvilho, ó, se decante no fundo desse recipiente. Aí o líquido é derramado e fica só a mandioca, né? Esse resíduo da mandioca que você vai utilizar aí na alimentação, ok? E ela vai ser seca depois para ser utilizada para determinados fins. Então, se eu tenho sólidos e líquidos misturados, o sólido ele vai ser mais denso, vai ficar todo depositado no fundo e aí eu separo, tá bom? Eu posso separar assim também a água da areia, né? Eu deixo a água misturada com a areia decantando, a areia fica no fundo, depois eu só retiro a água, que é a parte de cima, ok? Filtração. Esse você conhece, né? Conhece muito, olha só. Para conhecer esse processo, compreender esse processo, analise a seguinte mistura. Olha só. Adicionou-se 1 colher de açúcar refinado a um copo com água. E a mistura foi agitada até que todo o açúcar se dissolvesse. Tá? Lembra na nossa aula de água com sal, da experiência da aula passada? Mesma situação. A água misturada a uma porção pequena de açúcar, o açúcar se dissolve por completo e não fica visível, fica uma mistura homogênea. E aí, nessa mistura de água com açúcar, foram adicionados alguns grãos de feijão. Olha, uma mistura heterogênea. Eu estou vendo água com açúcar e o feijão. Então, heterogêneo. Como que eu vou separar o feijão agora? Simples, né? Eu vou utilizar um coador. Esse coador pode ser de pano, pode ser de papel, com um suporte para o papel não rasgar. E esse processo a gente chama de filtração. Quando você despeja essa mistura de água com açúcar e feijão, os feijões vão ficar presos no papel, eles vão ficar retidos no papel, ok? E aí a gente conclui o quê? Ó? Item 1. O que está dissolvido na água passa pelo filtro de papel. Então, o açúcar passou junto com a água. E o que não está dissolvido fica retido no filtro, certo? Olha aqui como que eles estão fazendo essa separação. Então, para separar os feijões dessa mistura, podemos utilizar um coador de pano, um suporte de papel, realizando o processo denominado filtração. Eu repeti porque agora estamos com todo o processo, né, da separação, fica mais claro para você entender. Então, ó, aqui tem um suporte, ok? Um coador de papel dentro desse suporte. Aqui eu tenho a água com açúcar e o feijão. Olha só, estou colocando essa solução aqui, certo? O feijão ficou retido, ok? Processo simples de filtração. Em laboratório, se eu quiser, por exemplo, separar água e areia, eu vou usar a filtração simples também. Aqui temos um funil de vidro, certo? Um filtro de papel. E aqui é a mesma coisa, olha. A areia ficou retida nesse filtro e a água, ela saiu, né? Ela escorreu aqui, ok? Agora, o que é importante você saber nesse esquema de filtração? Já que é bem comum, você sabe disso. O que ficou preso nesse papel, nós chamamos de resíduo, ok? E o que passou, que ficou aqui no líquido, nós chamamos de filtrado. Isso é importante, você vai precisar
disso nos exercícios, nas provas, e você precisa ter esse conhecimento. Então, ficou retido no papel, nós chamamos de resíduo, ok? Foi coado, passou, né? Tá aqui para ser coletado depois, é o filtrado, ok? Se você fizesse, por exemplo, um suco de laranja, fez lá, espremeu a laranja, mas você não gosta de tomar o suco com um bagacinho. Talvez para você incomode, né? Aquele bagacinho na boca. O que que você vai fazer? Você vai filtrar, ok? Mesma coisa. O que ficar aqui em cima é o resíduo, o que ficar para baixo, ele foi coado, ok? E aqui nós temos outros, né, exemplos, ó. A filtração no preparo de café, ok? Para preparar a bebida, é necessário adicionar água quente ao pó, porque aí dissolvem-se algumas substâncias que vão atravessar o filtro e aí forma aquele cafezinho gostoso, quentinho, né? O filtro de água e o aspirador de pó também são exemplos, né, que a gente usa aí no dia a dia no processo de filtração. No filtro de água, né, para você ter uma água pura, uma água limpa, sem micro-organismos, sem nenhum resíduo. Todas as impurezas, tudo que você não pode beber, ficou retida na vela do filtro. No aspirador de pó, a mesma coisa, a poeira fica retida dentro do filtro do aspirador. No entanto que de tempos em tempos tem que trocar esse filtro do aspirador. Quando perceber que, nossa, o aspirador não está mais funcionando, é porque está cheio, então precisa esvaziar, trocar aquele filtro, ok? Começamos nossas atividades. Atividade simples, tá bom? Então, olha só. Observe as imagens a seguir e escreva o nome do método de separação mais adequado para cada situação. Como que você vai imaginar agora? Olha, separar feijões de diferentes cores, mas eles têm o mesmo tamanho e a mesma densidade. Poxa vida, eu quero fazer uma comida, mas eu quero fazer uma comida de uma cor só. Que método de separação de misturas eu vou utilizar para separar feijões? Coloca aí. Exercício B. Olha só. Separar grãos maiores de açúcar refinado para utilizar os grãos mais finos. Eu tenho aí açúcar com várias pedrinhas, né? Vários pedaços, mas eu quero só os fininhos, eu não quero usar essas pedronas. Como que eu vou separá-los? Escreve aí qual o nome da técnica mais adequada para essa separação, ok? No C, olha, eu quero separar pó de enxofre. Não, pó de enxofre não. Eu quero separar ferro em pó de enxofre em pó. E agora? Ferro em pó e enxofre em pó. Os dois estão ali misturados. Pensa aí, qual técnica que eu posso utilizar? Preencha aí na sua apostila. Outro exemplo, ó, a gente falou disso, né? Quando uma pessoa utiliza um aspirador de pó, ela realiza uma filtração, certo? O ar, o ar, de onde eu tirei ar? O que fica retido no filtro, dentro do aspirador, e o que passa através dele? Duas perguntinhas, hein? O que fica retido no filtro dentro do aspirador? Coloca o nome. E o que passa através desse filtro? E no B, você vai citar uma outra atividade do seu dia a dia que se utiliza a filtração. Você vai reparar que os exemplos vão ficar bem variados aí, né? Olha que legal, uma cruzadinha para você, tá? Nós temos aí 12 palavrinhas para serem preenchidas aí. E você vai com calma, tá bom? Pausa esse vídeo, procura, folheia a sua apostila e preenche cada um desses itens, dessas palavrinhas aí, tá bom? Aqui embaixo, ó, você tem o que é necessário, né? Por exemplo, técnica de separação de arroz cru e feijão cru. Qual a melhor técnica? Eu vou vir aqui, ó, no 1 e vou colocar as letrinhas da palavra que é a resposta correta, ok? Beleza? Resolve aí. Continuando.
Filtração, nós já vimos, ok? Agora, tem alguns tipos de filtros, né? Olha só. Se usarmos a mesma quantidade de pó de café e de água para preparar um cafezinho, utilizando um coador de pano ou um filtro de papel, olha uma pergunta: o sabor vai ser o mesmo? Qual vai ficar mais forte? O do coador de pano ou o do coador de papel? Então, para descobrir, você pode realizar essas preparações em casa, na companhia de um adulto, ok? Ou então perguntar para ele mesmo, ele vai ter o conhecimento, acredito eu, né? As mães, as avós, quem trabalha em casa com vocês, vai dar uma conversadinha, dar uma pesquisadinha, você vai descobrir os tipos de filtro, tá bom? Vamos lá. Agora, complicou um pouquinho, gente. Eu tenho líquidos misturados. 2 líquidos misturados. Nossa, como que eu separo 2 líquidos? Como que eu vou fazer isso? Os 2 são líquidos. Se eu... Não dá, né? Dá, claro que dá. Vamos lá. Só que são misturas heterogêneas, lembra? Eu consigo visualizar os componentes que estão ali. Então, uma das técnicas, a primeira técnica nossa aí, decantação com funil de bromo. Funil de bromo também pode ser chamado aí, ó, de funil de decantação ou funil de separação. Esse funil é usado nos laboratórios, tá bom? Você não vai ter um material desse em casa, nem é necessário, né? E é para separar misturas heterogêneas de líquidos. E o exemplo melhor que a gente tem para demonstrar para vocês aí é a água e o óleo, porque eles são extremamente visíveis, as fases que eles apresentam, né? Ficam bonitas de se ver. Aqui na imagem você percebe que tem o óleo, a água. A gente já estudou isso, né? A água ela é menos densa, ou ela é mais densa, ela fica para baixo. O óleo é menos denso, ele fica para cima. O que você vai perceber nesse funil? Ele fica, ó, cada vez mais fininho, né? Isso é um funil, certo? Cada vez mais fininho. Mas você vai reparar que ele tem um tipo de é uma válvula aqui, né? Que você abre e fecha. Então, se eu fechar, nada do que está aqui dentro vai escorrer. Se eu abrir, claro, as gotinhas vão começar a cair. Aí eu vou unir agora um outro conhecimento, que é a decantação, né? A decantação não. A decantação sim, eu vou deixar esses 2 líquidos parados por um tempo e, através do processo da decantação, o que for menos denso fica em cima, o que for mais denso fica embaixo. Vai ficar nítido que se formaram 2 fases, né? Dos 2 componentes. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essa válvula, certo? É uma torneirinha, né? Eu vou abrir. Só que eu não vou abrir de uma vez só, não, porque senão vai escorrer tudo muito rápido e vai se misturar. O que eu vou fazer? Eu vou abrir devagarinho. Eu vou abrir devagarinho, vai cair gota por gota, gota por gota. De quem? Da água, porque é ela que está aqui embaixo. Vai chegar uma hora que esse óleo vai começar a descer, ele vai começar a descer, ele vai chegar até aqui embaixo. Como eu estou vendo esse óleo, eu sei o meu limite, na hora que chegar aonde eu não posso deixá-lo descer, eu fecho. Pronto, separei a minha água e deixo o meu óleo aqui em cima. Por quê? Porque devagarinho, olhando, observando, tá? Muita atenção, fui deixando essa válvula aberta até toda a minha água escorrer e o óleo ficou parado ali em cima. Depois que eu tirei toda a água, aí sim eu pego um outro frasco e coloco o óleo em outro frasco. E aí eu fiz a separação dos 2, tá bom? É um método simples, só que você tem que ter atenção para fazer a separação de maneira correta, certo? Aqui, mais uma atividadezinha para vocês pensarem, né, colocarem tudo isso em prática. Um estudante organizou um procedimento para separar determinado sistema contendo água, óleo, pó de ferro e areia. 4 componentes, ok? Água, pó de ferro, areia e o óleo. O procedimento apresentava o seguinte esquema. Olha só, ele colocou aqui água, pó de ferro e areia, e através do processo de filtração, olha só, passou pelo filtro. Então, o filtrado
desses 3 itens, qual é a substância que eu vou colocar aqui? Passou pela filtração, o que ficou retido no filtro, que eu chamo de resíduo. Qual passou para cá? Qual substância? Professora, mas são 3 substâncias. Então, ou aqui tem 2, ou aqui tem 2, certo? Água, pó de ferro e areia. Então, eu vou separar através do processo de filtração. Ou aqui tem 2 e se chama filtrado, ou aqui tem 2 e se chama resíduo. Separa direitinho aí que depois a gente confere. Bom, vamos lá. Aqui eu fiz uma nova separação, atração magnética, e fiz uma nova separação. Bom, já sei então quantas tem aqui, né? Então, vou completar os quadrinhos, separando todas essas substâncias presentes na minha mistura, ok? Olha agora que trabalhão, hein? Até agora estava fácil, né? Separar misturas heterogêneas. Eu estou vendo os componentes que estão ali juntos. Mas e agora se eu tenho uma mistura homogênea? Eu não consigo distinguir. Lembra que mistura homogênea, eles formam uma única fase, né? Como que eu vou separar esses componentes? E olha agora, se eu tenho um sólido dissolvido num líquido, como que eu vou separar um sólido dissolvido no líquido? Primeira técnica, evaporação, né? Eu acho que você já pode ter pensado nisso muito antes de eu colocar isso para vocês. Só que lembra, a evaporação é um processo lento, é um processo natural, e aí as substâncias elas vão passar de um estado físico para o outro. Então, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, que a gente chama de vapor. E aí vai separar o sólido que estava dissolvido ali. Uma das maneiras, olha, essa técnica é usada para obter o sal de cozinha, tá bom? O salzinho que você usa aí para temperar uma salada, que você usa para fazer um alimento, ele é obtido assim. Aonde que ele está? Na água do mar. Então, como que eu vou fazer isso? Olha, esse processo é utilizado em algumas salinas. O que são as salinas? São instalações nos quais a água do mar, certo? Ou águas com altas concentrações, de sais, é represada em tanques rasos. Por meio da evaporação da água, obtém-se uma mistura sólida de sais. E aí, essa mistura de sais vai ser tratada e vai ser consumida como sal de cozinha, tá bom? Não é evaporar e direto colocar um saquinho e mandar para sua casa. Vai mandar tratar, vai limpar, fazer toda a higienização, ok? Mas é uma separação simples, por evaporação. A água evapora, mas o sal não. O sal vai ficar ali no fundo do recipiente, né, do local que eles colocaram essa água para passar por esse processo de evaporação. E aqui, as salinas, né? Então, as salinas estão localizadas em regiões quentes, que tem muito vento e chove pouco, porque senão, imagina, tá evaporando, daqui a pouco chove e estraga tudo, né? Então, no Brasil, as maiores salinas estão no estado do Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, Sergipe e na Bahia, ok? E aí, olha só, é assim que chega, né? Que é extraído o sal de cozinha para você utilizar na sua casa. Mais métodos, né? Mais técnicas de separação de misturas. Mas nós ainda estamos falando de misturas homogêneas, ok? Eu só tenho uma fase. Eu não consigo distinguir visualmente quais são os componentes. Então, de novo, olha só, uma mistura simples, todo mundo já viu. Água e sal, tá? O sal de cozinha. Água e sal. Se eu colocar uma quantidade pequena de sal e misturar com essa água, não vou saber quem é quem, certo? Então, se utilizarmos a evaporação para separar esses componentes, que foi o que aconteceu no exemplo passado, eu consigo, tranquilamente. Só que para onde vai a água? A água evapora e vai embora. E se agora eu quero recolher essa água? Eu não quero perder essa água, eu quero recolher. Então, eu vou utilizar essa técnica de destilação simples. Então, são equipamentos de laboratório também, tá bom? Você em casa não
vai dar muito certo, né? A não ser que alguém da sua casa entenda bem desse maquinário para fazer com segurança, porque envolve fogo, tá bom? Porque precisa evaporar, precisa de muito calor. E aí, olha, quando se aquece a mistura de sólido dissolvido em líquido num balão de destilação, os vapores do líquido entram em contato com um aparelho denominado condensador ou refrigerador. Então, olha o que acontece aqui. Eu tenho água com sal dentro desse balão. Esse é o balão de destilação, água com sal. O que acontece quando você aquece a água? Ela vai entrar em ebulição, vai começar a formar vapor, o vapor vai subir. Opa, o vapor vai cair aqui, ó. E no que esse vapor começar a cair, ele vai resfriar, tá bom? Por isso que é refrigerador. E aí a água que está subindo na forma de vapor, lembra, ela vai se condensar e vai voltar a formar as gotículas e ela vai ser coletada aqui. E o sal vai ficar aqui, ó. O sal vai ficar preso aqui, ok? Então, aqui eu vou coletar essa água que foi, né, processo aí da ebulição. Essa água virou vapor, mas ela vai se condensar e vai ser coletada aqui, tá bom? E aí, mistura de líquidos ainda, né? Eu também posso fazer uma destilação fracionada, porque a anterior era uma destilação simples, ok? Eu tinha um único líquido, que era a água, e a água evaporou, mas aí eu coletei aquela amostra e pronto, certo? Agora eu tenho uma destilação fracionada, que é para quê? Esse processo é semelhante à destilação simples, mas com a adição de uma coluna de vidro cheia de obstáculos. Repara aqui, ó, tem vários obstáculos, que podem ser bolinhas ou cacos de vidro mesmo, entre o condensador e o balão onde a mistura está sendo aquecida. Aqui que está sendo aquecida. Essa coluna, chamada coluna de destilação ou coluna de fracionamento. Para que servem essas bolhas aqui, né, esses caquinhos de vidro? Eles permitem, olha, que o componente de menor temperatura de ebulição, lembra que as substâncias têm temperaturas diferentes de ebulição? Algumas começam a entrar em ebulição com 100 graus, outras com 200, outras com 300. Nós vimos isso. Então, aquele que ferve com mais facilidade, que começa a ferver com uma menor temperatura, ele vai chegar mais rápido ao condensador e vai ser recolhido primeiro, certo? Beleza. E aí, vai aumentando a temperatura aqui. Aqui tem sempre um termômetro medindo, ó. Aí a temperatura vai subindo, a temperatura vai subindo. Agora vai subir a temperatura de ebulição, então o segundo componente vai começar a subir, mas eu já troquei de vidro, já estou com vidro novo aqui para coletar o outro, que tem uma ebulição maior. Coletei? Aumenta a temperatura. Vou coletar, e assim quantas amostras forem necessárias, até coletar e separar todos os que estão ali. Nossa, mas aonde que a gente usa isso, né? Destilação fracionada, várias coisas misturadas. Será que eu tenho alguma coisa que está tão misturada que eu preciso ter tanto trabalho assim? Olha no slide seguinte. O melhor exemplo para a gente de destilação fracionada. Olha, petróleo. Petróleo, né? Você sabe, ele é obtido da natureza, ele é um combustível fóssil e ele vai para a refinaria. Na refinaria, eles fazem o quê? Eles separam os componentes do petróleo. Cada componente do petróleo vai ter uma temperatura de ebulição diferente. E aí, naquele modo que eu expliquei anteriormente, coleta-se o gás natural, olha, que a gente usa na cozinha. Coleta-se a gasolina, coleta-se o querosene, óleo diesel, óleo lubrificante. E o que sobra, né, o que fica ali, o resíduo, né, que não vai entrar em ebulição tão cedo, porque é a parte mais grossa, é a parafina, são as ceras, o asfalto, tá? Que a gente chama também aí de piche, né, para colocar aí nas ruas, na pavimentação, tudo isso vem do petróleo. E a técnica de separação é essa destilação fracionada, que vai usar diferentes temperaturas de ebulição para separar cada um desses itens do petróleo, ok? Para a próxima aula,
ok? Você vai responder a atividade 3 da página 351 e você vai fazer os testes e a tarefa de casa das páginas que seguem, ok? As atividades que estão no meio da aula, que eu não passei as respostas, fica tranquilo que nós vamos corrigir bem em breve, tá bom? Então, para a próxima aula, deixa tudo prontinho, que nós vamos fazer as correções de todas essas atividades, ok? É isso. Até a próxima. Aguardo vocês na aula online.